Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus para todos. Gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias. O Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 20. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: interrogado pelos fariseus sobre respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E diz-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma parte debaixo do céu, até a outra parte debaixo do céu vai o seu percurso. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim também será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Meus queridos, eu quero meditar nesta noite na palavra de Deus acerca desse texto, ora lido, porque é de suma importância que nós estejamos alerta e vigilante para o cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento difícil e isso, para muitos, é uma oportunidade de meditar na palavra de Deus. Quando o pastor Nelson me chamou essa semana, eu orei a Deus e pedi que o Senhor me abençoasse numa palavra e gostaria de dividir com vocês nessa noite. Irmãos, há dois personagens aqui, nessa leitura que nós fizemos, que eu quero destacar. Eu quero destacar aqui a pessoa de Noé e a pessoa de Ló. Os dois personagens que Jesus, nesta mensagem, ele cita para nos informar algumas coisas. Jesus vai falar acerca da pessoa de Ló e de Noé para comparar com a manifestação de seu dia. É isso que nós lemos aí. Então, eu quero fazer algumas considerações acerca da pessoa de Noé. O livro de Gênesis é o livro que mais fala sobre a vida deste homem. Lá no capítulo 6, versículo 9 deste livro, a palavra do Senhor vai nos dizer categoricamente que este homem andou com Deus. É enfático ao dizer, Noé andou com Deus. A palavra do Senhor também, no versículo 11 de Gênesis 6, diz que Noé obedeceu à ordem de Deus e construiu uma arca. Ele também não só andou com Deus, não só construiu a arca, mas também construiu um altar em memória do Senhor. A palavra nos informa que Noé também fez aliança com Deus. Está lá em Gênesis 9, capítulo 8. Gostaria que você prestasse bastante atenção acerca disso, porque para a conclusão dessa mensagem é de suma importância que você entenda o que eu estou falando. Queridos, Noé é lembrado lá no capítulo 11 de Hebreus, que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé, como homem de fé. Noé é lembrado como homem de fé. E centenas de anos depois, muitos séculos depois, o apóstolo Pedro, na sua carta, segunda carta, capítulo 2, versículo 5, nos informa que Deus guardou ele e seus familiares
da destruição do mundo antigo. Também nos é informado que ele foi o pregador da justiça no período antes do dilúvio. Por cerca de 120 anos, este homem anunciou a salvação na arca. Por que nós estamos falando acerca dele nessa noite? Porque são os dois personagens que Jesus cita aqui com bastante ênfase. E Jesus vai citar esses dois personagens e vai dizer que algumas coisas aconteceram nos dias de Ló e nos dias de Noé. E eu gostaria de meditar com você acerca de alguns fatos que aconteceram nos dias em que este homem, Noé, peregrinou sobre a face da terra. A primeira coisa, querido, que nós somos informados, quando nós lemos o capítulo 6, do livro de Gênesis, lá no versículo 2, a Bíblia nos informa que nos dias que Noé andava pela face da terra, havia uma degeneração geral do gênero humano, de modo que o capítulo 6, versículo 2, nos informa que os homens escolheram para si todo tipo de mulher que o seu coração desejou. Jesus está citando as coisas que aconteceram nos dias de Noé, para que nós estejamos alerta e vigilante, porque nós não estamos vivendo coisas diferentes dos dias de Noé. Lá no capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz que o pensamento dos homens era só maldade, só coisa ruim que passava pela mente dos homens. Então são esses os fatos que estavam marcando os dias de Noé. Violência também era uma coisa que marcou os dias de Noé. Capítulo 6, versículo 9 de Gênesis nos informa que a terra estava cheia de violência e os pensamentos dos homens eram só maldade. Me parece que nós não estamos vivendo coisa diferente do que Noé, o pregoeiro do dilúvio, estava vivendo. Salvo se eu estou enganado, mas o que parece, irmão Junei, é que essa palavra foi escrita para nós. Nós estamos vivendo isso nesses dias. Uma outra coisa que marca o período de Noé pela face da terra é a incredulidade. Pedro vai ser enfático ao dizer que ele anunciou a salvação por 120 anos para o mundo antigo. E pense bem, alguém anunciar a salvação por 120 anos e apenas 8 pessoas resolver seguir o conselho deste homem. Ele mesmo, sua esposa, seus 2 filhos e seus 3 filhos e suas noras. Apenas 8 pessoas, ao que parece não, a Bíblia nos informa que apenas 8 pessoas deu ouvido à pregação de Noé. Incredulidade marcou os dias de Noé. Mas, irmãos, na leitura que nós fizemos, Jesus vai nos dar um conselho impressionante. Ele vai dizer que todas essas coisas aconteciam até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. E se você for ver lá o versículo 16, você vai ver que Deus a lacrou por fora, fechou essa arca por fora. Esse era o cenário que estava vivendo o nosso irmão Noé naqueles dias, citado aí por Jesus em Lucas capítulo 17. O outro personagem que nós vemos aí citado por Jesus em Lucas capítulo 17 é a pessoa de Ló, que eu já ressaltei, Noé e Ló, os 2 personagens. Algumas coisas a considerar acerca deste homem Ló. Este homem saiu de Ur com Abraão. Quando nós lemos a história de Ló, nós somos informados que Deus dá uma ordem para Abraão sair da cidade que ele morava. E Abraão teve misericórdia de Ló e, num ato de desobediência a Deus, porque Deus falou com ele, sai
do meio dos seus parentes, sai da casa, vai sozinho. Abraão levou Ló de tiracolo. Aí nós vamos ver que, na verdade, foi mais um ato de bondade, de misericórdia de Abraão, porque com certeza ele se condoeu de Ló. A Bíblia nos informa que, depois disso, Ló se separou de Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12, 28. Ele foi salvo por Abraão, porque ele se meteu em confusão, se meteu em guerras. E Abraão teve que ir socorrer ele e seus homens. Ele hospedou anjos em sua casa. Ló hospedou anjos em sua casa. Aqueles que são os leitores da palavra de Deus sabem o que eu estou dizendo. Ele fugiu de Zoar para Zoar, quando Deus disse para ele: sai da cidade de Sodoma, porque essa noite eu a destruirei. Ló pediu a Deus que fosse para essa cidade chamada Zoar, porque ele temia subir para o monte. Então Deus permitiu que ele fosse para essa cidade. A Bíblia nos informa que este homem Ló, citado por Jesus, ele habitou em caverna com suas duas filhas, onde acontece aquele episódio em que suas duas filhas, tanto a mais nova quanto a mais velha, têm a brilhante ideia de embriagar o seu pai e ter relacionamento sexual com ele. A Bíblia nos informa que desse fruto, desse incesto, vai surgir dois filhos, Benjamim e Moabe, que foram os descendentes de Ló, que ao mesmo tempo que foi pai, foi avô. Esses dois povos foram inimigos ferrenhos dos judeus, mais para frente. O apóstolo Pedro, que também lembra de Noé, vai também fazer menção a Ló, vai nos dizer que Ló é lembrado pelo apóstolo Pedro, e é enfatizado que ele era justo diante de Deus. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. E Pedro nos diz que Ló afligia sua alma pelas coisas que aconteciam por causa dos homens abomináveis da cidade de Sodoma. Meus irmãos, quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós vamos ver que muitas coisas também estavam acontecendo no momento em que Ló peregrinava sobre a face da terra. Uma das coisas que mais incomoda muitas pessoas no mundo de hoje é o fato de que a cidade de Sodoma lidava com um caso muito comum nos nossos dias, que é o homossexualismo e o lesbianismo. E muitas pessoas têm dificuldade de entender acerca disso. Mas a Bíblia diz que Ló afligia sua alma por causa dessas coisas que estavam acontecendo na cidade de Sodoma. Eu não sei se vocês estão fazendo a ligação, mas tudo isso está acontecendo nos nossos dias. Nós não estamos vivendo coisas diferentes do que Noé estava vivendo, e muito menos diferente do que Ló também estava vivendo. O que marca a peregrinação de Ló na face da terra? Ingratidão, meus irmãos. Primeiro por parte do próprio Ló, porque Abraão o socorre, dá a ele regalias que ninguém mais tinha, trata Ló como seu filho, e Ló, num ato de ingratidão, arruma vários problemas na peregrinação de Abraão rumo à terra prometida. Uma outra coisa que estava acontecendo nos dias de Ló, disputa por território. A Bíblia nos informa, quando nós lemos, que Ló chega num determinado momento, que ele já não quer mais caminhar juntamente com Abraão. E Abraão escolhe, na verdade, o caminho que Ló deve seguir. Muitas pessoas dizem que Ló escolheu, mas não foi não. Abraão chamou Ló e disse para Ló: Ló, você escolhe o caminho que você quer. Porque se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. E se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então, na verdade, quem escolheu não foi Ló, foi Abraão. E aí nós vemos, queridos, que a escolha de Ló entre os parentes foi a pior possível. Porque Ló, ele ao olhar para as campinas, as margens do rio Jordão, ele disse: aqui é o lugar ideal para eu criar camelo, para eu criar vaca, criar meus animais. Não tem pasto melhor.
ele falou para Abraão: eu quero ir para a cidade de Sodoma. Abraão dá conselhos para ele. Na verdade, ele se enfia em muitas confusões. Disputa por poder, disputa por territórios, disputa por posição. É o que nós, seres humanos modernos, estamos vivendo. Há uma competição terrível entre determinado tipo de pessoas por posição, por dinheiro, por fama, por glória, por poder. É o que nós estamos vivendo. E que coisa linda, Jesus está pensando lá para nós os dois momentos da vida de Ló e da vida de Noé, para nos dizer que nada, absolutamente nada de extraordinário estaria acontecendo nos dias em que Jesus se manifestasse. Uma outra coisa que nós vemos, meus irmãos, também, que permeava a vida de Ló: depravação moral, social e religiosa. Podia tudo, não é verdade? Nós ficamos incomodados quando nós lemos o capítulo lá que fala da vida de Ló, e nós vemos que Ló hospeda anjos em suas casas, e aqueles homens da cidade de Sodoma, Paulo mais tarde vai chamá-los de sodomitas, eles ficam tão tentados a possuir aqueles homens que estavam na casa de Ló, que Ló, num ato de desespero, irmão Junei, eu só posso entender que foi num ato de desespero, Ló diz para aqueles varões da cidade de Sodoma que queriam possuir os seus hóspedes sexualmente. Ele disse para ele: olha, aqui estão minhas duas filhas. Em outras palavras, o que Ló estava dizendo: olha, o que vocês querem fazer não se faz com homem, se faz com mulher. Mas eles não ouviram isso, não quiseram isso. Essas coisas estavam acontecendo nos dias da vida de Ló. Mas aí Jesus também vai usar a mesma palavra que ele usa para Noé. Jesus vai dizer que tudo isso acontecia normalmente, até que Ló saiu da cidade de Sodoma e desceu o fogo do céu e consumiu a todos. Que coisa interessante. Quando nós vemos essa leitura que eu ora fiz, e quando nós nos debruçamos detidamente sobre ela, nós vamos ver, irmãos, uma coisa impressionante. Que tudo estava acontecendo dentro de uma normalidade. Ou seja, dentro de uma rotina. Tudo estava corriqueiramente dentro do, o que as pessoas aí gostam de dizer, do politicamente correto. Era isso que estava acontecendo nos dias de Ló e nos dias de Noé. Coisas comuns, normais, do dia a dia. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Meus irmãos, eu quero aqui fazer um paralelo sobre os dias de Noé, os dias de Ló e os dias em que o Filho do Homem há de se manifestar. Note que na leitura que nós fizemos, Jesus vai ser enfático ao dizer que nada de extraordinário estaria acontecendo nos dias em que ele se manifestasse. Você prestou atenção? Isso daqui é uma questão de interpretação de texto. Até aquele que tem quarta série primária entende isso daqui. O que Jesus está dizendo é que nada de extraordinário estaria acontecendo que nos chamasse a atenção para a manifestação do próprio Jesus. Porque nos dias de Noé, as coisas estavam acontecendo normalmente. Nos dias de Ló, também normalmente. A menção aí: comia, bebia, casavam, davam-se em casamento, plantavam, colhiam, edificavam. Está dizendo para mim e para você: vida rotineira, vida corriqueira, normal, nada de extraordinário acontecendo. Esse é o paralelo que eu quero que vocês entendam que Jesus está falando para mim e para você. Eu quero levar, nós que estamos aqui na igreja nessa noite, num grupo bem reduzido, e as pessoas que estão em casa nos assistindo pela internet, levar a uma reflexão sobre nossa maneira de conduzir nesse mundo. Porque muitos de nós temos feito coisas
porque nós vemos outras pessoas fazerem, ou porque comumente é o correto de se fazer. É normal de se fazer, né? E nem tudo que é normal para o homem, né, muitas coisas que nós vemos aí, significa que é moral. Tem coisa que pode ser normal, mas é imoral. Na cidade de Sodoma e Gomorra era normal o lesbianismo e o homossexualismo. Nos dias de Noé era normal a incredulidade, a abominação, a depravação moral, social e religiosa. Mas isso não era o que estava no coração de Deus, e não é o que muitos de nós, não estou falando especificamente para você que está aqui me ouvindo, mas é o que muitos de nós, seres humanos, temos feito nos últimos dias. Nós temos feito muitas coisas que muitas pessoas dizem é normal, mas não é de moral, de caráter, de decência e de ordem. É coisa que Deus reprova. Eu quero enfatizar também que Deus sempre teve os seus fiéis. Assim como Deus encontrou graça, assim como Noé encontrou graça diante de Deus, foi ele e sua família, assim como Ló também encontrou graça diante de Deus, ele e parte de sua família, porque parte se perdeu. Nos dias de hoje também, Deus tem os seus fiéis. Nós estamos vivendo exatamente os dias de Ló e os dias de Noé. Mas no meio dessa podridão, nessa depravação moral, social e religiosa que nós estamos vivendo nos dias de hoje, existem homens e existem mulheres de Deus íntegras e fiéis. Porque isso, meus irmãos, isso é um testemunho da palavra de Deus. Porque no coração que o Espírito Santo habita, não pode ter coisa que para o mundo é normal, mas para Deus é imoral. Eu quero motivar vocês nessa noite, irmãos, no sentido de que devemos ter esperança. Porque Jesus ressalta o fato de que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Nós estamos passando por um momento muito difícil. De tudo isso não é ruim, porque lá na frente, muito aprendizado vai sair disso daí que nós estamos passando. Ninguém da nossa geração aqui passou por isso, dessa forma que estamos passando, não. Ninguém passou pelo que nós estamos passando dessa forma, ninguém. Muitas coisas de ruim está acontecendo, mas muitas coisas de bom também vai surgir disso daí. Eu sei que existem muitas pessoas que estão com saudades da igreja. Eu também estava com saudades da igreja. Eu sei que muitas pessoas gostariam de estar aqui, mas tem pessoas que não estão nem aí. Pode ter certeza. Tem pessoas que estão achando até bom. E eu digo para você uma coisa de coração. Existirão pessoas que depois nem voltarão para a igreja mais, porque só estavam esperando uma oportunidade. E nós temos que levar em consideração aquilo que Jesus falou. Eu quero fazer o fechamento dessa mensagem, fazendo aqui algumas considerações. Não haverá acontecimentos extraordinários que indicará a vinda de Cristo. Eu vou repetir. Não haverá acontecimentos extraordinários que indicam que Cristo vai voltar iminentemente. Eu quero aqui citar um outro Antônio, que não é o Antônio Sérgio. Senhor Antônio Gilberto, o maior consultor teológico que as Assembleias de Deus já teve. Quando você lê o Evangelho, capítulo 24 de Mateus, você vai ver que no rodapé da Bíblia tem os comentários que tem a tutela do nosso pastor, Antônio Gilberto. E ele categoricamente, juntamente com o nosso irmão Tampes, que fez a Bíblia pentecostal, Donald C. Stampes, eles categoricamente, juntamente com todos os estudiosos da Bíblia, afirmam categoricamente, não haverá sinais específicos da volta de Cristo. E aí você pode estar perguntando, bem, mas o que será? O que quer dizer com isso?
Meus irmãos, sinais preditivos são diferentes de sinais específicos. Os sinais preditivos, como o próprio nome diz, foram preditos. Eles foram previstos. Eles foram vaticinados antes, eles foram falados antes. Sinal específico é algo contundente, agora, nesse momento, que indica que Cristo vai voltar. Se você perguntar, a pandemia que estamos vivendo é um sinal específico, contundente da volta de Cristo? A resposta é não. A resposta é não. Porque esse tipo de coisa que estamos vivendo está no capítulo 24, versículo 7 do Evangelho de Mateus. É classificado como peste. Foi o próprio Jesus que disse que essas pestes aconteceriam. Então isso não é um sinal específico da vinda de Cristo. É um sinal preditivo. Eu vou explicar para você a diferença de sinal específico e sinal preditivo. Existe uma hidrelétrica na América do Sul chamada Itaipu. Essa hidrelétrica, ela é dividida, se não me falha a memória, entre 3 países: Brasil, Paraguai e Argentina. Existe uma previsão, quando eu fui militar, nós estudávamos sobre isso. Existe uma previsão que se os paredões da hidrelétrica de Itaipu se romper, parte do Brasil, do sul do Brasil, parte do Paraguai e parte da Argentina, tudo aquilo que nós, os seres humanos, construiu vai sumir. É um sinal preditivo. É uma previsão. O que seria um sinal específico? As sirenes que estão instaladas nos paredões de Itaipu automaticamente disparam. Todos que moram à margem do rio da integração sabem que quando aquela sirene soar, e que Deus abençoe que ela nunca soe, é para todo mundo sair de casa levando apenas a roupa do corpo. Porque terão poucos minutos para escapar com vida. Isso é um sinal específico. Muitas pessoas erradamente pensam que nos momentos que antecederão a volta de Cristo, algo estupendo acontecerá na terra. Algo estupendo acontecerá no céu. Algo magnífico vai acontecer na lua, nas estrelas e no sol. Não vai acontecer. Nada, absolutamente nada, que nos indicará que Cristo está em iminência de voltar. Você sabe por quê? Porque foi o próprio Jesus que disse. Jesus pensou esses 2 períodos da história de Ló e de Noé para mostrar para mim e para você que a vinda dele será uma surpresa. Outro dia um moço veio e comentou comigo: irmão Antônio Sérgio, eu acredito que quando o Senhor Jesus voltar, vai haver um derramamento magnífico do Espírito Santo sobre a face da terra. Pega lá o livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e citam. Mas isso já aconteceu. E o próprio Pedro diz que isso aconteceu. As profecias de Joel, capítulo 2, versículo 28, se cumprem em Atos, capítulo 2, versículo 16. Quando o derramamento do Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas. E o próprio Pedro vai citar o nome de Joel e vai dizer: o que vocês estão vendo acontecer foi vaticinado por Joel. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo naquela magnitude já aconteceu. Então, o derramamento do Espírito Santo na magnitude de como aconteceu no dia de Pentecostes, irmãos, não esperem. Não esperem. Agora, que o Espírito Santo batiza um aqui, outro ali, e até pode acontecer de modo regional, isso pode acontecer. Muitas pessoas pensam que vai haver um despertamento esplendoroso antes de Cristo voltar. A Bíblia diz que não. E eu quero aqui, meus irmãos, fazer menção a este capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que nós horas lemos. Ele é o retrato fiel daquilo que Jesus tem para mim e para você. E aqui, queridos, quando você lê lá o versículo 27, Jesus vai citar um elemento da natureza para dizer da velocidade da sua vinda. Ele vai citar o relâmpago. E nós, quando estudamos um pouquinho, nós sabemos que o relâmpago viaja aí numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo.
Jesus cita o relâmpago, ele vai dizer, assim como o relâmpago sai do Oriente e se põe no Ocidente, assim também será a manifestação do Filho do Homem. Depois Jesus vai usar uma figura meio incômoda, o ladrão, no capítulo 24, versículo 43. Ele vai dizer, se o pai de família soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele vigiaria e não permitiria que o ladrão arrombasse sua casa. Meus irmãos, é momento de refletirmos sobre o que nós estamos fazendo nos últimos dias. E o conselho de Jesus para mim e para você está no versículo de número 44. O conselho de Jesus para mim e para você é, para que vocês não sejam surpreendidos, vigiai, porque vocês não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Não espere sinais específicos. Muitas pessoas acham que pelo fato de Deus ser amor, de Deus ser bondade, nos dias, nas semanas, nos meses, nas horas, nos minutos e nos segundos que antecede a manifestação de Jesus, Deus é amor, Deus vai enviar um anjo dizendo, se preparem, daqui a 30 dias Jesus está voltando. Uma semana, 1 hora, 5 minutos, não vai acontecer. O conselho de Jesus, para mim e para você, está no versículo de número 44, horas citado. E interessante que Jesus vai dizer, pastor Nelson, que ele virá no momento em que ninguém esteja pensando. Então, esse momento de confusão que nós estamos vivendo agora, nunca se falou tanto em Deus. Nunca se orou tanto, nunca se rezou tanto. Nunca se fez tanto trabalho em encruzilhadas por causa do que está acontecendo. Esse não é o momento. Os pensamentos estão borbulhando. Muitas pessoas estão pensando. E Jesus vai dizer, eu me manifestarei no momento em que vocês não estão pensando. Portanto, meus irmãos, quero aqui colocar fim à minha fala. O conselho de Jesus para mim e para você. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Assim eu agradeço a Deus pela oportunidade em nome de Jesus.